Olá, queridos! Vamos continuar a falar sobre o outono, sobre pontos para aumentar o sistema imunológico e diminuir a ansiedade, tá? O pulmão e o intestino grosso, então, o órgão pulmão, intestino grosso e víscera, eles são os comandantes do outono, segundo a medicina oriental, tá? Então, esses pontos, eles vão ajudar a harmonizar o meridiano e o órgão em si, além da víscera, melhorar a desintoxicação do intestino, inclusive, porque normalmente quando a gente está no outono, as corizinhas, as rinites, sinusites começam a atacar, que é justamente quando o pulmão, o meridiano do pulmão, ele está em desarmonia ou está com excesso de energia. Então precisa dar uma drenada nisso. As doenças de pele também acabam atacando no outono, como eczemas, alergiazinhas, né? As pessoas até acabam piorando das psoríases. E então a gente tem que tirar um pouco da quentura, vamos dizer assim, do intestino, ou seja, desintoxicar ele usando alguns pontos, tá bom? Vamos começar pelo primeiro ponto, que seria um ponto de pulmão. É um ponto emocional e ao mesmo tempo é um ponto que desbloqueia o meridiano do pulmão. P7. Então eu vou fazer o seguinte, ó, entre o polegar e o dedo indicador tem uma linha imaginária. Se a gente colocar dois dedos para baixo do pulso, ó, a gente vai encontrar um pontinho dolorido. E esse pontinho é o P7, tá? Ele vai trabalhar tanto a questão emocional, da dissolução da tristeza no nosso corpo, porque a emoção do pulmão é a tristeza guardada, né? E tristeza por tudo que a gente está passando, enfim, cada um tem o seu ponto de vista em relação a isso e existe essa emoção para drenar, tá bom? Então, aqui. Vocês podem massagear sentido horário, anti-horário. Se vocês quiserem, vocês podem colar um feijão ou uma semente de soja, qualquer sementinha com esparadrapo para poder ir apertando esse ponto. Vocês podem ir estimulando, apertando esse ponto, tá bom? Outro ponto muito importante para trabalhar o nosso emocional, para trabalhar a insônia, para trabalhar a calmaria da mente, são 3 dedos para baixo do pulso, bem no meio do braço, ó. A gente vai pegar um ponto de pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, para dar uma tranquilizada nele. Inclusive batimento cardíaco, você começa a respirar até melhor. Então é um pontinho bom para pegar junto com o P7. A gente pega esse pericárdio 5, tá? Ou CS5. Vai ficar mais ou menos aqui, 3 dedos abaixo. E aí a gente pode já pegar um ponto de coração. O ponto de coração, ele vai ser assim, ó. Vamos imaginar que existe no meio do dedo mindinho, existe uma linha imaginária que vai subindo o nosso braço também. Vai ficar bem no pulso. A gente vai pegar o pulso e bem quase a lateral da mão, a gente vai encontrar, ó, o meu, eu acabei apertando tanto que o meu até tá ativado, é o coração 7. Esse ponto é um ponto chamado portão da alma, é um ponto onde a gente conecta a alma, os corpos sutis no nosso corpo físico. Então a gente começa a orquestrar a nossa cura, autocura, tá? A nossa cura interior. Então, olha, se você pegar 2 dedos aqui, pulmão, 3 dedos no meio, pericárdio. E aqui no pulso, o coração. Então, essa parte do pulso a gente vai trabalhar bastante o nosso emocional, tá? E ainda pontos de coração. Quando a gente vem para cá, para essa prega poplítea que nós temos aqui no cotovelo, nós também pegamos todos os meridianos, o meridiano do coração, meridiano do pulmão, meridiano do pericárdio, tá? Que são todos meridianos ins, que precisam ser harmonizados, vamos dizer assim. Então, olha, se a gente fizer um apertamento, ó, de um lado para o outro da prega poplítea, a gente vai ter uma possibilidade de trabalhar muitas questões emocionais também.
Ou seja, baixar a ansiedade e desestressar, porque isso vai trazer uma calmaria mental bastante intensa. Então, ó, prega poplítea, vai e volta, tá bom? Então, outro ponto interessante é a gente pegar entre a dobradinha que a gente dá aqui e o osso que a gente percebe aqui no cotovelo. Nesse meio do caminho existe um ponto chamado IG11, intestino grosso. Ele vai tirar, na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouco do calor dos órgãos, do calor do intestino, do calor do corpo. Ele vai levando, distribuindo melhor o calor interno do corpo. E ele também vai regulando o intestino. Se o intestino está preso ou está solto, ele vai regulando, tá? É um ponto de desintoxicação também e é um ponto que aumenta o sistema imunológico.